Bom, boa noite a todos. Que bom que vocês estão aqui, sejam muito bem-vindos. A você que também está entrando agora aí no YouTube, acessou os nossos links, seja muito bem-vindo também. E vocês podem até agora participar também, né, disso, né, dessa adoração também, enviando os seus links, os links aí do nosso programa, justamente para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos queridos. Sabe, nesse mês de junho, estivemos aí juntos, entendendo mais sobre a história de Ruth e o tanto de coisas boas, né, que essa história nos apresenta. Por isso tivemos aqui várias ideias. Uma história que possa nos falar primeiro sobre a preocupação de Cristo, justamente pela nossa salvação. Por isso, né, o Evangelho de Ruth, mas também aqui com uma equipe tremenda, né, pensamos que talvez seria muito melhor da gente entrar nessa história de cheio se tivéssemos aqui algumas representações do que faziam naquela época através dos nossos cenários. Por isso não posso deixar de começar aqui esse momento, pelo menos fazendo aqui um agradecimento público, né, por essas pessoas tão maravilhosas que nos ajudaram tanto com suas ideias. Na verdade, eu só comentei a ideia de fazer algum cenário, né, e depois eles fizeram tudo e foi realmente maravilhoso. Primeiro, né, agradecer ali a irmã Ruth, né, que a gente teve com a gente, a nossa decoradora, né, ali no início, mas também de maneira muito especial ao Emerson Camargo, né, ao Nakota, a Crícia, a Lu também e ao Cezão, pessoas aí que foram maravilhosas justamente nesse processo, nas quais tenho muito que agradecer mesmo. Muito obrigado, sério mesmo. Deus tem usado vocês também aí na disposição e em tudo que vocês têm feito pela nossa igreja. Queridos, começamos aqui o nosso último tema. Já dá saudade já, né? Mas para vocês que estão entrando agora, fiquem tranquilos, nossos temas estão ali salvos justamente na nossa página do YouTube da nossa igreja, né, IAGE Jardim Vanderlei. Vocês podem depois estar ali olhando, né, revendo todos esses assuntos. Agora, não sei quantos aqui aceitarem o nosso desafio, né, de cada semana estar lendo o capítulo de Ruth para chegar aqui nos domingos afiados e a gente estudar juntos. Não sei se alguém de vocês, ou os que estão em casa, puderam ler aí o capítulo 4 de Ruth para esse domingo, mas se não, tá bom, não tem problema, vamos estar aqui lendo juntos também. A questão é que, antes da gente começar a falar mesmo sobre essa história, tem aqui algumas perguntas para vocês. Já teve algum momento que você foi grandemente injustiçado? E pensa bem assim, né, nessas perguntas ou nessas experiências que vocês passaram. Já teve algum momento na vida de vocês que vocês foram bem injustiçados? Coisas que vocês olhavam assim, não, isso aqui não faz sentido, como que pode estar acontecendo isso comigo? Fiz tudo certinho e olha só o que está acontecendo. Injustiça pura, sabe? Já passaram por muitas dessas coisas que vocês viam e que não podiam entender o porquê disso estar acontecendo com vocês, e de olhar para Deus realmente, Senhor, é que não tem sentido isso aqui, é muita injustiça, eu fiz tudo certinho, não deixei de falar tal coisa, fiz tudo para não acontecer tal coisa, e olha só o que está acontecendo comigo, o que eu fiz de errado, né? E às vezes vem justamente essas perguntas para a gente. Tá bom, Senhor, tá bom, talvez eu merecia, mas por que eu? Por que eu? Por que eu tenho que sofrer com essas injustiças que vêm me acontecendo? Sabe, infelizmente, imagino aqui que todos passamos por isso, certo? Também tive momentos de injustiça na minha vida, em que, sem sentido, olhei para Deus e ainda coloquei culpa nele. Mas, na história de Ruth, vamos ver que Deus ele nos ajuda a passar por esses momentos de injustiça e conseguir a justiça que só vem dele. É que na Bíblia está cheia dessas histórias, sabia? Na Bíblia há muitas dessas histórias. E queria contar aqui a história de uma mulher que foi nora de uma pessoa muito conhecida nessa região ali perto do Egito, ali mais para o lado de Israel. Ela estava tranquila, também estrangeira como Ruth, mas o que acontece? Esse homem aí muito conhecido dessa região teve 3 filhos. Não sei se alguns de vocês vão entender, vão saber de qual história eu estou falando, né? Mas esses 3 filhos se chamavam dessa maneira: Onã e Selá. E esse homem cuidou muito desses filhos, teve outros filhos depois, teve irmãos muito conhecidos, sabe, que nós conhecemos também pela leitura da Bíblia, e era realmente alguém visto pelas pessoas daquele lugar, daquela região,
com uma pessoa muito justa, sabe? Uma pessoa temente a Deus, muito conhecido para falar a verdade. A sua família era muito conhecida. Acontece que ele se casa também com uma mulher estrangeira, tem os seus filhos, e justamente para esse filho mais velho, o ele encontra uma esposa para ele. Era uma mulher também de fora, sabe? Não era israelita. A questão é que esse homem fazia as coisas ruins perante o Senhor. Desobedecia muito a Deus. E teve um momento que a sua vida foi cobrada, certo? Morre, então deixando a sua esposa viúva. Como vocês sabem, nesse lugar, nessa região, havia uma lei importante. E qual que era a lei? O cunhado dela, ou seja, o parente mais próximo, deveria resgatá-la. Por que resgatá-la? Para tirar ela dessa condição terrível, não tem mais cuidado por ela, seria pobre a vida inteira. Então, teria que um cunhado dela justamente aceitar essa lei e resgatá-la, né? Essa é a palavra. Tirá-la da pobreza. E esse é o ponto. A questão é que o irmão de né? O nome dele era Onã, não queria fazer isso. Não queria, nenhuma das hipóteses, aceitar essa lei e tentar ir ali resgatá-la. Acontece que também ele era alguém desobediente, né, a Deus, não honrava a Deus com sua vida, e chegou um momento que também a sua vida foi cobrada. Mais uma vez essa mulher estava sozinha. E agora? Mais uma vez sozinha. Quem poderá ser o resgatador dessa mulher? A questão é que havia um terceiro filho, mas ele ainda estava pequeno e tinha que crescer um pouquinho, alcançar uma idade mais adequada para resgatá-la, e justamente o sogro dessa mulher disse: olha, espera um pouquinho esse meu filho crescer, você volta para a casa dos seus pais, e quando tiver tudo certo, você será resgatada. Boa notícia, certo? Uma ótima notícia. Acontece que isso não aconteceu. Seu filho cresceu e ela não foi resgatada, segundo a lei que havia sido instituída por Deus mesmo. Ela não foi resgatada, ela tinha o direito de ser resgatada, certo? Estava na lei, deveria ser. Ela então bolou um plano. Preciso lutar contra isso, que eu seja de alguma maneira resgatada e na minha vida tenha esse sentido aí que falta, né? Claro, estou aqui pela lei de Deus, deve acontecer. Então ela foi justamente para a casa dos seus pais. Acontece que ela descobre que esse seu sogro estaria perto da sua região. Ela tira suas roupas de viúva, se veste e cobre a sua cara, vai para algum lugar que está perto que ele estava. Ele pensa que ele era dessas mulheres que vendia o próprio corpo, então a convida justamente para conhecê-la no bíblico. A conhece. Só que ela diz o seguinte: olha, você tem que me dar algo em troca. E ele fala: bom, posso mandar vários cabritos, né, para sua casa? Não, não quero cabrito. Quero que você me dê 3 objetos. Ela pede alguns objetos dele: o seu cajado, o seu selo, para que soubessem quem ele era, também a sua casa. 6 meses, para ser exato, descobrem que a nora desse homem, muito conhecido na região, havia engravidado. Então fala: olha, ela foi pega em adultério, temos que castigá-la pelo que ela fez. Acontece que chega o momento ali do julgamento e ele fala: olha, a pessoa que é o pai do meu filho é o dono desses pertences aqui. Deus pertence. Dá. Era o nome desse homem, olha aquilo, triste no coração e um pouco também arrependido, diz: olha, era Tamar. Conhecemos muito bem essa história. A história é um pouco estranha na Bíblia, se você pensar bem. Dessa história da Bíblia. Mostra que é importante Tamar, que ela, por ser injustiçada, corre atrás do seu direito, e olha só, ser certo, nesse direito de. Portanto, ela, como Ruth, estrangeira, viúva, sem filho, procura agora salva método. O mais engraçado é que essa história tem muito significado. Deus abençoa muito, porque ela perde o seu marido sem ter filho,
não ter filhos naquela época era realmente uma maldição. Está Deus, você não está filhos? Com certeza algo ruim você deve ter feito para não ter filhos, ainda mais naquela época. Acontece que quando ela dá à luz, tem gêmeos de uma vez, mostrando justamente que o que ela havia feito foi justiça diante dos sabe. Deus também se preocupa com a salvação dos filhos. Infelizmente, Judá, em um momento da sua história, não cumpre com a sua parte. Agora vemos que há alguns paralelos aí com a história de Ruth. Temos que nos relembrar um pouquinho do que aconteceu nos últimos domingos. O capítulo 1 de Ruth fala, por exemplo, de uma estrangeira que está buscando por uma terra nova. Esse voltar para sua casa é diferente. Ela está voltando para um lugar onde ela nunca esteve. E sabe, alguns temas importantes para a gente, no qual podemos aprender hoje. Estamos no lugar onde Deus preparou para a gente que deveríamos estar. Não é necessário que saiamos para buscar pão e mantimento em outros lugares onde não seja, por exemplo, a casa de Deus. É que Ruth capítulo 1 nos diz isso. Não precisamos sair para outros lugares, fora do plano de Deus e da sua terra, das suas bênçãos, para buscar mantimentos, bênçãos e o que for. Deus quer que você esteja aqui mesmo, na sua casa, para que Ele possa te dar então as bênçãos para a sua vida. Não porque merecemos, mas porque Deus é muito bom e quer então oferecer para a gente o melhor para nós. No segundo capítulo vemos Ruth então agora sabendo o que tem que fazer, buscando justamente sentido para a sua vida e vendo o que Noemi mostra para ela, é que Noemi, a agradável, mostra para ela que há uma maneira de viver melhor do que aquela que ela tinha antes. Uma terra cheia de deuses pagãos, mas não havia visto e conhecido um Deus que está sempre do seu lado. Esse é um dos temas. É que uma moabita agora estava dando pão para uma israelita em uma terra onde estava completamente dominada pela fome, mas Deus agora estava justamente levantando o seu povo com os seus milagres, com os seus cuidados. No capítulo 3, vemos essa insistência de Deus, justamente para conosco, a figura do resgatador, Boaz, está insistindo no resgate de Ruth. Sabe, Deus não deixa realmente cada um de nós ali jogados. Ele procura o nosso resgate todo instante. Ele sempre está cuidando. E vemos aqui uma imagem muito comum, né, no livro de Ruth. Deus com suas asas, cobrindo os seus filhos e protegendo eles das terríveis coisas que vêm, que nos trazem o mundo. Agora, entramos no capítulo 4. Há muitas coisas acontecendo. As perguntas que ficaram no último capítulo eram: será que Ruth vai se casar com Boaz? O que está acontecendo? Será que ele vai conseguir resolver essa situação? Vamos então para a Bíblia, Ruth, capítulo 4. Vamos aqui agora abrir a nossa história, entrar na nossa história de cheio. Ruth, capítulo 4. Nosso último capítulo desse mês. Tivemos aí durante o mês, né, de junho estudando justamente esses momentos da vida de Ruth. Como Deus tem se apresentado para ela. Vamos lá então. Ruth, né? Ruth, capítulo 4. Boaz viu a porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó, fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e assentou. E aqui vemos uma importante. O nosso cenário muda agora completamente, né? Vocês viram? Durante os domingos, vimos, por exemplo, Ruth cuidando de suas coisas. Aqui é justamente um cenário de festa, não é mesmo? A festa das colheitas. As pessoas faziam lindas decorações, estavam frutas juntamente com trigo, com a cevada, para mostrar o quanto Deus havia dado para o seu povo. De todas as maneiras, né? Deus foi dando para o seu povo a produção dessa terra. Vemos aqui várias farturas, né? Farturas de todos os tipos. Vemos aqui mais uma vez a capa, né, que usamos semana passada de Boaz, né? Uma capa na qual ele usou justamente para simbolizar um pedido de casamento para Ruth. E aqui então
em frente à colheita que está acontecendo, ele se deita, né? E aqui, mais uma vez, se deita na frente da colheita para cuidá-la e que nada disso aqui fosse, por exemplo, roubado pelos salteadores e pelas pessoas ruins naquela época. Como vocês sabem, era uma época de juízes, não havia reis, as pessoas faziam o que queriam, e estamos vendo então os homens agora saindo da cidade para cuidar da sua colheita. Só que lembra, passa a noite, Boaz diz que tudo aquilo seria resolvido para que Ruth fosse resgatada, então ele se encontra justamente agora à porta da cidade. E aqui vemos a porta da cidade. A porta era grande, certo? E se vocês se lembram, as cidades israelitas eram cidades espremidas. Não havia espaço. As ruas eram bem poucas distância, as casas umas das outras eram muito pertas. E nosso foi, mas o que acontece é que naquelas cidades, como havíamos comentado, não haviam praças públicas, não haviam prefeituras. As pessoas se reuniam na porta das cidades. Tanto é que Ruth e Noemi, quando estão chegando, né, para aquela cidade, as pessoas estão olhando. Estão todas na frente da porta da cidade, olhando para Noemi voltando agora de uma terra estrangeira e falando: é essa Noemi? Ah, com certeza teve o que mereceu, pois deixou a casa de Deus, certo? As pessoas tinham algum certo preconceito. Mas estamos aqui. Em escavações arqueológicas, encontraram vários desses portões de cidades israelitas, justamente com bancos perto, né? Então as pessoas se sentavam também justamente na frente das portas das cidades. É que esse era o lugar onde as pessoas se reuniam para bater aquele papo, sabe? Para conversar. Então conversavam, reuniam ali na conversinha da tarde, certo? E ficavam ali na frente da cidade, olhando as pessoas passarem, viajantes e conversando sobre a vida, né? Sobre o que é que Boaz sabe muito bem que é na porta da cidade onde se encontram os anciãos também, onde muitas coisas legais são discutidas, legais da lei, certo? As coisas legais são discutidas, decisões importantes para a comunidade são feitas. Então eles vêm aqui justamente na frente da porta, ele chama justamente 10, né, se vocês vão ver aí nos próximos versículos, ele vai convidar 10 anciãos da cidade, o 10 é um número importante, né? Era pelo menos o quórum mínimo para essas reuniões, essas discussões, temas importantes. Então os 10 estão ali sentados, todos ali prontos para escutar, por exemplo, o que Boaz tem a dizer. E me parece que a discussão que ele queria levar ali para aqueles homens ia mudar muito a vida dele e a vida das pessoas que estavam ao redor. Mas vamos continuar a leitura. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Ele diz, né, ó fulano. Alguns podem até pensar, nossa, mas que estranho, por que na Bíblia está ó fulano? Justamente em hebraico essa palavra é pelone. Ou seja, tem uma certa similaridade com a palavra fulano que usamos, mas tem o mesmo significado. Pelone também era um nome genérico para qualquer pessoa. Justamente porque a intenção desse texto aqui não era falar do nome desse resgatador mais próximo que Boaz, é que a história não está centrada nele. Quem está escrevendo já sabe o que aconteceu, por isso que ele não dá muita atenção a esse fulano, que era o resgatador, e que estava justamente passando pela porta da cidade. Por isso que Boaz fala, ei fulano, vem aqui, tem umas coisinhas para discutir com você. Assim, né, na lata. Mas então vem o fulano, o Pelone. Boaz então agora começa ali a conversar com ele, com os 10 anciãos justamente na frente da porta da cidade. E olha só o que diz então no versículo 2. Já vai ter coisas aqui que acabamos de falar. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, certo? Assentai-vos aqui, e assentaram-se. Disse ao resgatador, e aqui eu imagino, né? Ele aqui sentadinho e o resgatador ali, o fulano, então ele fala, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes, que estão sentados aqui, e na de meu povo. E queres resgatá-la? Resgata. Se não, declaramos para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Boaz está deixando bem claro que ele também quer resgatar essa terra, que no caso
esse resgatador não quiser resgatar. Ele está falando, olha, é só você, tem ninguém aqui te atrapalhando. Se você quiser resgatar essa terra, faça-o, mas se não, eu estou aqui para fazê-lo também da mesma maneira. A questão é, naquela época, as pessoas podiam entrar em alguns problemas justamente com a sua terra ou com a sua família. Se alguém fizesse algumas decisões bem erradas, né, e eu falo aqui economicamente falando, podiam justamente perder a sua terra por não ter condições suficientes para continuar trabalhando essa terra. Geralmente essa terra perdida ia para outras pessoas, para que em algum outro momento ele pudesse ser resgatada e não perdesse essas terras justamente da posse da família. A família perder uma terra era algo muito grave naquela época, porque era parte do que você é também. A terra que você cuida, a terra que você trabalha. Então, você perder uma terra naquela época seria um problema tremendo. A questão é que a cada 7 em 7 anos, ali nessa cultura e no que Deus havia também dado, tinha um dia muito conhecido como o dia do perdão. As pessoas poderiam resgatar suas terras e os parentes mais próximos poderiam trazer, por exemplo, essas terras, né, para a sua família de volta, para que a sua família não perdesse todo esse território que tinha. Justamente era o que estava fazendo Noemi. Estava vendendo a sua terra para um parente mais próximo, para que essa terra não fosse cair nas mãos de outras famílias, né, de outros nomes, e depois, 50º ano, o jubileu, né, que se diz, essa terra pudesse voltar justamente para sua posse. As dívidas eram sanadas, eram perdoadas, e as famílias recuperavam então as suas terras. Ou seja, Deus pensou em queria que nenhum de nós sofrêssemos justamente com algumas más decisões que fazemos na nossa vida. Ele queria que mesmo com essas coisas pudéssemos ser perdoados e recuperar o que fazia parte justamente de nossas mãos. Mas então continua. Versículo 5. Disse, porém, Boaz, no dia... Bom, e aqui tem um ponto importante, certo? O resgatador, ele confirma a ideia. No versículo 4, ele vai dizer, tá bom, eu a resgatarei, eu vou resgatar essa terra. Mas então Boaz tinha algo ali já separado, né, uma carta na manga. O resgatador pensava que ele só iria resgatar a terra, certo? Só a terra. Então Boaz vem com seu plano infalível. Ele diz o seguinte no versículo 5. No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth. Olha, fulano, é o seguinte, você vai pegar a sua terra, só que tem uma coisa, um detalhe que eu não te falei ainda. Vem com essa terra Ruth, ou seja, a mulher da pessoa que cuidava da terra, né? Que pertencia à terra. Então assim, se você resgatar essa terra, tem alguém aí de bônus e Ruth será cuidada por você. Mas ó, atenção, o nome do seu marido precisa ser resgatado. A linha da sua família tem que ser continuada. É o que ele vai dizer no versículo. A tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então aqui ele já deixa bem claro o que está acontecendo aqui. Ou seja, Ruth perde o seu marido. A pessoa que iria resgatá-la por meio do casamento, seu primeiro filho, era como se não fosse o seu filho, sabe? Essa era a lei, como já falamos, a lei do levirato. Esse filho que nascesse ia resgatar todos os territórios do esposo falecido. Seria considerado esse esposo que faleceu. Ele levaria o nome da sua família, dessa família, certo? Com o passar dos tempos. Ou seja, quem resgatasse teria que ter justamente a ideia, teria problema de que o seu primeiro filho, o seu primogênito, não seria o seu filho por lei. Seu nome não seria seguido ou continuado por esse filho. Na verdade, esse filho ia resgatar a terra da família que perdeu, por exemplo. Então, esse plano, olha para essas ideias, começa a pensar um pouquinho, tá, calma aí. Para mim, isso aqui vai ser um problema. Olha só o que diz no versículo 6. Então disse o resgatador, para mim, não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar,
porque eu não poderei fazê-lo. Imagino agora aqui, Boaz, já com um sorriso de orelha a orelha. Tá bom, beleza, certo. Deu certo aqui os meus planos. Ele não vai resgatar nem a terra e nem Ruth. Agora é o meu plano aqui. Boaz então quer deixar bem claro que a sua decisão foi tomada. Tem certeza? Temos aqui 10 anciãos para ver se está certo ou não. Você não quer resgatar a terra, certo? Não, não quero. Alguns comentaristas, alguns estudiosos diriam que esse resgatador não teria justamente condições suficientes para não somente cuidar dessa terra, mas também cuidar de Ruth. Outros diriam que ele não estaria disposto, por exemplo, a não ter o seu nome sendo continuado com o seu primogênito. Ou seja, isso seria demais para ele. Não queria que isso acontecesse. Era como ferir o seu orgulho. E por isso o texto não fala nada sobre essa pessoa, não diz o seu nome. Não precisamos saber justamente do nome de um resgatador que não quer resgatar uma pessoa. Portanto, Boaz aqui é o ponto importante. Boaz quer ter certeza que esse homem não vai resgatar nada. E nem Ruth, por exemplo. E aqui então Boaz continua no versículo 7. Este era outrora, e olha só, muita atenção nesse ponto, o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Talvez na época que foi escrito isso aqui já não fosse mais o costume daquela época. Portanto, a pessoa que escreveu fala assim, né? Olha, isso aqui ainda era um costume naquela época. Como se fazia negócios em Israel? A pessoa tirava um dos seus calçados, pegava outro. Agora, isso tem uma outra complicação. E qual é? Temos aqui um objeto importante. As nossas sandálias. O que acontecia naquela época? E a pessoa que não queria resgatar a mulher do seu irmão falecido, dissesse, né, justamente, bom, eu não vou fazer isso, o que acontecia com ela? Ela era levada aos portões da cidade, tiravam um de seus calçados, justamente no portão, porque era onde a maior quantidade de gente se reunia, os anciãos estavam ali, as pessoas da cidade estavam ali, todas, né, estavam ali, tiravam dessa pessoa uma de suas sandálias, e a mulher que não podia ser resgatada porque ele rejeitou, poderia ir lá no portão e cuspir nessa pessoa. E ele ficava lá, sendo humilhado porque não cumpriu, por exemplo, a lei. Ou seja, você não resgatar uma pessoa que era uma função natural do resgatador, deveria ser humilhado no portão da cidade, uma de suas sandálias eram tiradas, a mulher poderia, por exemplo, cuspir nele porque não queria resgatar, então deixava ele lá, sendo ali criticado, né? Bom, e havia muitas maneiras de fazer isso, para falar a verdade. As pessoas também eram bem criativas naquela época. Mas aqui não vamos nos delongar muito nesses detalhes. O que importa é que havia justamente essas questões e a pessoa era justamente humilhada por isso. Agora, em base a esse costume, o que acontecia? E aqui é o que acontece, por exemplo, na questão aqui de Boaz e justamente com esse resgatador. Ele fala, né? Bom, se você não resgatar, então tem eu para resgatar. Confirmado aqui o nosso acordo? Bom, confirmado. Então o resgatador que fazia? Tirava, né? A sua sandália. Aqui está o seu direito de resgatar as minhas terras. As terras que eu tinha por direito, certo? Que eu sou resgatador. Então, ó, Boaz, aqui o meu calçado, as minhas sandálias. Agora você tem o direito de resgatar o que é seu por direito agora. Ou seja, você tem o direito, não pode fazer isso. Claro, isso aqui nos lembra um pouquinho, se eu não me engano, até que pegar uma ideia, porque isso também está escrito ali na Bíblia, Deuteronômio 11, 24. Não precisa abrir agora, mas justamente Deuteronômio 11, 24 é uma promessa de Deus para as pessoas que estão entrando na terra prometida. E qual que era? Deus ele fala o seguinte: a planta dos nossos pés, aonde tocasse, ao entrar na terra prometida, seria de quem? Seria nossa. Ou seja, tirar o calçado do pé era dar justamente o direito de terra para outra pessoa ir.
Veja que há muitas coisas que vão se conectando, né, na Bíblia. Coisas que vemos em Ruth, que já estava em Deuteronômio, e as coisas vão acontecendo. Esse era justamente um costume que faziam. Quando você quisesse comprar algo importante como uma terra, ou fazer um resgate, para você confirmar isso, então você tirava os seus calçados, um dos calçados, e entregava esse direito para a pessoa que estava ali. Interessante, né? Era o que acontecia. Como era uma sociedade com muitos símbolos, para tudo tinha algum significado, por isso eles então tiravam suas sandálias e entregavam. Assim como a capa de Boaz, né? Se lembram? A capa de Boaz era justamente cobrir alguém, e esse era o símbolo de resgate. Era de salvar alguém, né? Ou até mesmo de casar. É, Ruth, justamente dizendo isso para ele, era um pedido de casamento que Ruth estava fazendo para ele no capítulo 3. Olha, cubra-me com as tuas asas. Boaz já sabia o que ele estava falando. O que Ruth estava falando? Era para ele resgatá-la através do casamento. Mas aí a gente continua com a nossa leitura. Olha o versículo 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Isto sois hoje testemunha. Havia 10 anciãos, mas também havia mais pessoas, e todos então disseram, ali no versículo 11, somos testemunha. Certo, Boaz? Você está livre. Você pode resgatar a terra, resgatar Ruth, casar com ela, por exemplo. Aqui é aquele momento da história que a gente olha, né? Por toda essa jornada, estamos conseguindo justamente o que estávamos esperando, como leitores e espectadores dessa história, e realmente deu tudo certo. Boaz vai se casar com Ruth. Interessante que as duas expressões dadas aos dois se juntam agora, né? O Gibon Hayu e a Eshed Hayu, né? O homem valoroso, valente, guerreiro, e a mulher que é valente, valorosa e que é temente também a Deus. Só que há algumas coisas mais aqui que precisamos dizer. Olha só no versículo 11. Depois de quando as pessoas dizem, né, somos testemunha do que está acontecendo. Diz assim, ó, o Senhor, e aqui são as pessoas justamente falando de Ruth, né? O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Aqui alguns pontos interessantes. Eles estão dando uma bênção para Ruth. Eles estão dando uma bênção. E eles estão então falando de duas mulheres importantes. Lembra aqui dessas mulheres? Raquel e Lia. E fala que justamente essas mulheres ajudaram a construir, edificar Israel. Uma coisa que é bem importante de dizer aqui nessa parte dessa história é a seguinte: a palavra filhos vem de uma raiz que significa edificar. A palavra filhos vem de uma raiz que significa edificar. Portanto, ter filho é construir sociedade, certo? Estamos construindo a sociedade com os nossos filhos. Ou seja, os filhos têm essa mesma ideia de edificar, trazer coisas boas, né? E que a edificação justamente possa trazer uma base sólida para a sociedade. É que eles tinham já essas ideias bem fortes. Ou seja, Ruth estava sendo resgatada para, assim como Raquel e Lia, agora edificar o reino de Deus. Com a herança que Deus já havia prometido. Esses filhos seriam uma bênção para elas. E depois fala, e Boaz também sejas abençoado. E que Boaz seja famoso pela sua obediência e por tudo que ele tem feito. Mas aí a história não acaba, olha só. Um pouquinho mais aí. Tanto é, e um detalhe interessante, Deus dá muita atenção às mulheres na Bíblia. É assim que a palavra da mulher vem de uma palavra que significa misericórdia na Bíblia. Ou seja, a misericórdia de Deus, misericórdia significa, vem de uma raiz que significa útero, ou
seja, com a misericórdia, Deus construiu um povo através dos filhos, né, dessas mulheres escolhidas para levar salvação ao resto do mundo. Deus havia escolhido um povo e a sua misericórdia se apresenta justamente pelo da mulher. Ou seja, através da mulher, o mundo pode ser salvo. Com a sua descendência, né? Voltamos lá de novo a Gênesis 3,15. O mundo pode ser salvo pela descendência da mulher, pela semente, ou seja, pessoas chamadas por Deus para levar também salvação para as pessoas. Olha só, agora a gente pode até ver, né? Talvez você que está em casa, as pessoas que estão aqui, os filhos agora se acharem um pouquinho, né? Ah, mãe, é muito importante, não é mesmo? Isso acontece e Deus ele dá muita atenção justamente para isso. Vamos aqui nosso capítulo 20, no versículo: seja a tua casa como a casa de Pérez, e Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der, a jovem. É Tamar. Da nossa história do início, Tamar, ou por Tamar viu que, sendo injustiçada, não conseguiria a salvação se ficasse quieta e simplesmente aceitasse a sua condição. É que ela correu atrás. Como Tamar, Ruth também está fazendo a mesma coisa. O que diz no primeiro capítulo? Ruth está indo para uma terra que ela não conhecia antes. Está seguindo a sua sogra, a agradável, e agora encontra a salvação em um Deus que mostra para ela esperança e justamente a possibilidade de resgate. É que através de uma pessoa que era estrangeira e muito mal vista pelo povo de Israel, Deus estava concedendo a todo Israel salvação mais uma vez. Tamar, estrangeira, e veja aqui, né, é basicamente uma releitura dessa história, correu atrás para ser salva, e Ruth agora está também correndo atrás para ser salva. Ela que diz, cubra-me com as tuas asas, pede Boaz em casamento. Continua, versículo 13, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu o que concedeu. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor. Sabe, isso aqui é muito forte. Uma mulher, naquela época, ser melhor do que está dizendo que, e aqui talvez trazendo essa expressão, trazendo um pouquinho para a nossa ideia do que poderia ser hoje, é dizer assim, Noemi, se ficar melhor vira festa isso aqui. Ficar melhor vira festa, porque Ruth foi melhor do que 7 filhos. O que ela está trazendo para você é muito mais do que você poderia imaginar. É realmente muita bênção e Deus está cuidando de você nesse caso. E no versículo 16 vai dizer, Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome dizendo, a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Quem é Obed? Aqui está dizendo que Obed é o pai de Jessé. Mas também o nome Obed tem um significado muito importante. Como já havíamos dito, nessa história de Ruth, nomes são importantes. Obed quer dizer servo. Ele nasceu para servir. Talvez pegaram esse nome emprestado, né, do exemplo que Ruth estava dando justamente do seu serviço, é que Obed agora resgataria não somente a sua mãe, né, o seu falecido pai, mas também resgataria todos os pertences de sua avó. Seria uma bênção para todos eles. Obed estaria dando descanso justamente para a vida de Noemi. Vemos que Noemi perdeu nada com a decisão de voltar à sua terra e olhar justamente para as promessas que Deus estava dando. E aqui vamos aos nossos últimos versículos da nossa. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, e olha só, no versículo 21 vai dizer, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Olha só, né? Aonde essa história chega? É que Ruth
era a avó de Davi. A questão, podemos nos encontrar com alguns problemas. Vimos em Deuteronômio 23, versículos 3 e 4, que as pessoas moabitas não poderiam entrar na congregação dos não poderiam ser salvas, porque eles haviam negado o pão justamente para Israel, lembra? Até 10 gerações. Uma tradição judaica vai dizer que Balaque, o rei de Moabe, que contratou Balaão para amaldiçoar o povo, era justamente o de era parte de uma família real, um reino pagão. Ou seja, deixa tudo aquilo, vem para Israel, Belém de Judá, para conhecer a Deus e ser uma bênção para aquele povo. Como assim? Tá, mas ainda não entra essa história. Poderia ser Ruth salva, mesmo na lei do Senhor dizendo que os moabitas não seriam salvos até a sua 10ª geração? Tem aqui salvação para Ruth? Porque parece que, e olhando aqui a história, ela fez tudo certo. Veio de uma terra estrangeira, aceitou a Deus, disse para Noemi: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Não me enches para que eu vá para outro lado, porque eu ficarei aqui até que a morte me separe de ti. Pode encontrar Ruth salvação, mesmo a lei de Deus dizendo que ela não deveria ser salva, porque Ruth ainda estava na 3ª geração, mas a lei de Deus dizia que até a 10ª geração os moabitas não entrariam na congregação do Senhor, não seriam salvos. E agora, a vida que Ruth foi tudo jogado em vão, ela fez pelo Senhor e pela sua sogra, mas também pela sua família, pode ser contada pelo Senhor. E agora, mais incrível, veja só, Mateus, capítulo, versículo, vai nos dar uma informação muito sobre essa pergunta que temos agora. Mateus capítulo, versículo, vai fechar muito bem aqui a história de Ruth e vai nos mostrar qual que é o final justamente dessa história. Mateus 1 é o capítulo que fala sobre a genealogia de Jesus. Quem veio antes de Jesus? Para que esse caminho fosse preparado para o Rei do Universo. E lá diz, Judá gerou de Tamar, e olha só, o nome de Tamar também está na genealogia de Jesus. Alguém que, sendo estrangeira, lutou para ser salva. E olha só o que acontece, né? A Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, a Arão, depois a Aminadab. Salmão gerou de Raabe a Boaz. De Boaz, de Ruth, gerou a Obed. Vemos aqui na genealogia de Jesus, do Messias, do Salvador do mundo, o nome de uma outra mulher, que parecia que não deveria receber a graça do Senhor por ser de outro povo, mas que está aqui o seu nome, é que Ruth, queridos amigos, também foi chamada para fazer parte da família de Cristo. Ela está ali, na genealogia de Cristo. Fez tudo quanto pôde para fazer o melhor e servir o seu Deus e colocar a sua vida nas mãos do Senhor, e ainda assim ser resgatada completamente, não somente da sua condição de pecado, não somente da sua condição de pobreza, mas agora estava sendo salva. O que antes na lei estava escrito que não deveria ser salva, agora parece que Jesus quebra, né, justamente a lei e mostra, não, calma aí, Ruth pode ser salva, porque a lei não oprime os pecadores que querem servir a Deus. A lei os a Cristo. Essa é a lei. Alguns pontos mais interessantes aqui nessa. Sabemos que, enquanto acontecia todas essas coisas, estávamos em uma festa bem importante, a festa das colheitas. Essa festa tem um nome diferente agora, né? É o seu 5º e último nome, a festa do Pentecostes. Na tradição judaica, a festa de Pentecostes celebrava algo importante. Celebrava justamente a entrega da lei de Deus para o seu povo. O mais importante é que numa festa que celebra a lei de Deus para o seu povo, um livro é lido de maneira especial nessa festa.
Qual que é o livro? Livro de Ruth. Agora, faz sentido. Numa festa que celebra a lei de Deus completa em tudo que nela há, está ali o texto de uma mulher que não era de Deus, que era pagã e agora é aceita na congregação dos justos, porque aceitou colocar Deus em primeiro. É que a lei de Deus é misericórdia. Para aqueles que olham para a lei e sentem que devem agora seguir a Cristo, Jesus ele só fala, bom, pois venha, você está aceita? Porque se você quer realmente seguir a Jesus e abrir o seu coração para as possibilidades lindas que Deus tem para a nossa vida, então você está aqui. O lugar está reservado. Nunca esteve atrasado. Tá? E que a salvação nunca chega para alguém de maneira atrasada. Deus conhece o tempo. Deus sabe os planos. E hoje nos encontramos aqui para conhecer um pouquinho da história de Deus, da história de Cristo e da história de Ruth, é porque Deus assim o fez, para que no momento certo pudéssemos escutar uma história que fala muito sobre a lei de Deus, misericordiosa, para aqueles que, mesmo sendo pecadores, aceitam a Jesus. Sabe, não é à toa que o nome de Ruth está nessa genealogia, nem o de Tamar. São pessoas que lutaram para pertencer à família de Deus. É como se elas dissessem, sabe, Jesus, desculpa, mas é também meu direito ser salvo. Quero ser salvo. É o meu direito. O Senhor morreu por todos, pois também é o meu direito ser salva. Eu não posso ficar aqui quieto, calado, sem justamente fazer essa decisão. É que eu também quero ser. Se o Senhor morreu por todos nós, se a salvação está aberta para todos, agora eu sei, eu preciso lutar para ser salvo. Senhor. Ensina. Deus resgata. Deus me resgatou. Resgata. Continuará resgatando. Quanto houver força e quanto houver tempo para que Ele traga cada um de nós para os seus. É que, querido, sempre há tempo para ser resgatados. Somos hoje, do que somos hoje culpados? Deus nos resgata da culpa. Deus nos resgata justamente do pecado, da pobreza, de tudo de ruim que acontece na nossa vida. É que Deus hoje olha para a gente e pergunta, você quer ser resgatado? É que o resgate de Jesus se resume na história de Esther. Também, assim como Ruth e Tamar era estrangeira, não tinha condições perfeitas para estar com Jesus o tempo inteiro. O resgate de Cristo se resume na história de uma mulher que talvez não conhecesse Jesus da melhor maneira. Mas sabe de uma coisa? Ela escutou. E assim como Noemi, né? Escutou que Deus estava obrando em algum lugar. Deus havia se lembrado do seu povo, estava visitando o seu povo. É que a história dessa mulher, agora, ao ouvir que havia alguém que estava fazendo grandes coisas, a levou a ir para um lugar mais próximo desse Jesus. Vocês vão encontrar essa história, Mateus, capítulo 15, a partir do versículo. Uma mulher que não pertencia à família de Cristo, aos judeus, né? Mas sabe, ela ouviu essa história, percebeu que talvez a única maneira de agora encontrar salvação seria por um homem. A sua vida não estava bem, sabe? Estava bem ruim. E o motivo para ela buscar a Jesus era porque a sua filha estava na prisão do pecado. Estava endemoniada. O demônio havia tomado a sua vida e já havia algum tempo. A única esperança para essa mulher estrangeira, tem parte, né, justamente com o povo de Deus, sem merecer essa salvação por sangue, era de encontrar esse Jesus
e encontrar justamente a solução para esse problema, é que ela se aproxima de Cristo e encontra a Jesus. Se enche de esperança. Sabe o que ela fala para ele? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada, Senhor. É que não sei o que fazer. A minha vida, pelo paganismo, já foi tomada e minha filha agora passa por uma situação horrível. Senhor, filho de Davi, por favor, pode me socorrer? Acontece que o Filho de Deus, o Salvador, o grande resgatador, nem sequer olhou para ela, não respondeu nenhuma palavra. Então agora eu imagino justamente essa mulher estrangeira, sem parte, né, com a salvação, porque não era judia, pensar, não é possível. O que está acontecendo? Não é esse homem que está disposto a salvar todas as pessoas, não é esse que tem o coração aberto e que ama os seus filhos, e que está aqui fazendo milagres para justamente dar uma vida melhor para todos eles? É que ela não entendeu justamente essa atitude de Jesus, e para nós que hoje lemos, né, esse texto, podemos também pensar, é que parece que Jesus está sendo um pouquinho maldoso aqui. Mas, queridos, a história continua. E os discípulos até falam, Senhor, despeça essa mulher, está atrapalhando, está gritando já faz tempo aqui atrás da gente. Só peça que ela vá embora. E parece que então, a sua vida ali fica no escuro total. A única esperança que tinha e a única luz de encontrar Jesus e de curar a sua filha estava ali e parecia que estava indo para o espaço. E agora? Estão me pedindo para justamente sair daqui, estão me expulsando. Para outras pessoas, com certeza, esse seria o ponto culminante ali, para ela desistir de pedir ajuda a Jesus e ir embora, seguir com a sua vida. Talvez deixar Jesus para outro momento. Mas sabe, isso aqui é importante, ela está ali. A única oportunidade da vida, talvez, de ver o Criador do universo, aquele que tem poder para restaurar a sua vida. Com certeza ela pensou, não é o momento ainda de desistir. É que, Senhor, eu também tenho o direito de ser salva. O Senhor morreu por todos. É que eu preciso lutar mais um pouquinho. E ela diz, por favor, Senhor. Ela clama a Jesus. E Jesus então dá a sua segunda resposta no versículo 4. Olha, querida, me desculpe, mas não fui enviado senão as ovelhas desta casa. Enviado para você. Ela, porém, veio, o adorou, não desistiu, disse, Senhor, Senhor, socorre-me e resgate. Salva a minha vida, por favor. Sabe, Jesus ainda dá uma outra resposta. E aqui eu acho que se fosse eu, teria desistido nessa resposta, porque Jesus está dizendo, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Vamos fazer isso. É que o banquete é para eles, mas tirar o pão desses filhos e dar para pessoas como você, não posso fazer isso. É que eu vim com uma missão, sabe, de salvar esse povo também. Eles foram escolhidos por Deus, salvá-los. Mas aqui eu fico agora imaginando, essa mulher olhando para Jesus, e mesmo tendo uma resposta terrível, imagina agora os dois olhares se encontrando, e ela vendo talvez uma resposta de Jesus diferente, não pelas suas palavras, mas pelo seu olhar. É que parece, queridos, que o olhar de Jesus dizia outra coisa, apesar das suas palavras. Era como se Jesus, com o seu olhar, dissesse, peça mais uma vez, e você terá a resposta. Por mais que pareça difícil agora receber essa bênção, mas peça mais uma vez. E com o olhar de amor de Cristo para aquela mulher, ela então toma mais uma vez ali a animação. Toma mais uma vez uma vida, certo? Uma motivação da qual parecia que já havia perdido. E ela diz, sim, Senhor, estou de acordo. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe, Senhor, sacio. É preciso uma migalhinha para mim. Esse tempo aqui, Senhor, comparado a todos os anos que vivi, é uma pequena migalha da minha vida
mas tive um encontro com o Senhor. Isso, Senhor, é o suficiente para ser salva. É só isso que eu preciso. É que, Senhor, é direito meu. Eu sei que o Senhor vai morrer por todos. É só disso que eu preciso. Jesus agora olha para ela. Diz o seguinte: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Desde aquele momento, a filha daquela mulher havia sido libertada. Sabe? A história de pessoas na Bíblia que procuram a salvação e não deixam ela escapar. Para aquela mulher, essa migalha de Jesus era o bem mais precioso que ela podia ter e não podia deixar Jesus naquele momento. É que aquele momento, queridos, era um encontro dela com o Salvador do mundo, com o resgatador. É que Jesus é o verdadeiro resgatador. Ele é o nosso parente mais próximo. Ele sabe muito bem da sua vida. Ele sofreu os mesmos sofrimentos que você. Teve dor, teve angústia, dores de cabeça, estresse. Sabe muito bem pelo que você está passando. É que isso que lhe dá força, o seu sacrifício, é que Jesus é o nosso parente mais próximo. Não teria outra pessoa para salvar cada um de nós, se não fosse a vida de Jesus aqui na terra, vivendo as mesmas coisas que nós vivemos aqui, e sofremos e passamos por apertos, é que Jesus passou pelo mesmo problema. Ele é o nosso parente mais próximo. Ele é igual a nós. E por isso o seu sacrifício é o único que pode valer para justamente nos tirar dessa condição terrível de pecado e nos resgatar para uma vida que só Ele pode dar. É a história de Ruth. Fala de um Jesus, muito mais de Jesus do que podemos imaginar. E na imagem de Boaz, o resgatador, o único parente mais próximo, o que estava mais perto da sua família, se mostra então a graça de Jesus. É que Jesus é o nosso parente mais próximo. Esse é o nosso resgatador. E nos resgata de tudo, de tudo. Nos dá um cuidado eterno, no qual nunca mais teremos que sofrer com maldades, com problemas, porque a eternidade, queridos, é um tempo no qual não temos nem sequer noção. Jesus está preparando um presente lindo, maravilhoso para todos nós. Está preparando um presente maravilhoso para todos nós que aceitamos ser resgatados. Apocalipse vai dizer que Jesus se casa com a sua igreja e convida a noiva para vir. E junto com a cidade santa desce à terra purificada para trazer a salvação e a eternidade para os. Hoje, quer se casar com Cristo? Quer ser resgatado por Cristo de tudo, da sua condição de agora, da sua pobreza, do seu pecado, resgatado por uma vida nova? Para fazer essa decisão, é preciso caminhar para frente, sabe? Sair dos portões aqui da cidade, olhar para o caminho que só Jesus apresenta. Não é necessário mais olhar para trás, sabe? Não é necessário mais olhar para trás e ver tudo o que você gostava de fazer. Mas se Jesus está na frente, então é muito melhor que o caminho seja com Ele, não com o que ficou para trás, sabe? Quer se casar com Cristo hoje? Renovar esse voto, ser resgatado por Jesus de tudo. Casamento lindo com Cristo, com seu resgatador, o nosso parente mais próximo, para uma realidade na qual não podemos imaginar, é vida eterna. Essa é a solução para todos os problemas. A vida, a morte de Jesus e a sua cruz é a chave. Justamente, fecha a porta do abismo da morte e a destrói completamente. Cristo, a vida, ganha sentido. Quer seguir a Jesus hoje, sem olhar para trás? Pois a tua graça nos atrai e não nos deixa ficar calados. Por isso também,
Hoje o convite é, depois daqui, vão para todos os lugares, visitem suas famílias, os seus amigos e os seus queridos e contem tudo o que vocês viram e ouviram. Só Jesus é o nosso resgatador, nosso parente mais próximo.